Nosso sistema solar pode ter mais alguns planetas na manga. Sabemos sobre 8 planetas oficiais, mas eles não são os únicos que sobreviveram à formação caótica do nosso sistema solar há 4,5 bilhões de anos. Os astrônomos dizem que existem 3 categorias de planetas no nosso sistema solar. Estamos na primeira, os 4 planetas telúricos ou sólidos que orbitam pacificamente o Sol. Eles estão localizados dentro do cinturão principal de asteroides que separa Marte de Júpiter, o qual está na categoria número 2. Esse é um grupo de planetas no sistema solar externo, com os gigantes gasosos. Esses planetas têm enormes quantidades de gelo e gás em torno do que os cientistas acreditam ser seus núcleos rochosos. O terceiro grupo fica além da área onde nossos planetas locais estão, em algum lugar além de Netuno. É o reino onde você encontrará planetas anões como Plutão, Eris e Sedna, e muitos corpos espaciais menores como cometas. Mas novas descobertas dizem que pode haver outra coisa à espreita no escuro, além de planetas anões e minúsculos corpos espaciais, talvez até um novo planeta. Modelos que os cientistas fizeram dizem que nosso sistema solar externo costumava ter um ou mais planetas rochosos do tamanho de Marte ou da Terra. Com o tempo, esses viajantes rochosos interagiram com os amplos campos de gravidade de nossos gigantes gasosos. Isso os jogou para uma órbita distante, longe do nosso bairro. A questão é, se um desses planetas do tamanho de Marte sobreviveu, poderia realmente estar em algum lugar lá fora. Os cientistas fizeram simulações para ver o que potencialmente aconteceu. Isso mostrou que na metade desses casos em que os planetas interagem com a gravidade dos gigantes gasosos, eles são jogados para o espaço interestelar. Na metade restante, há este único planeta nômade em uma órbita semelhante às que os objetos do cinturão de Kuiper estão seguindo. Só resta uma coisa a fazer agora: encontrá-lo. Os astrônomos encontraram o planeta mais solitário do universo. Eles estavam tentando encontrar estrelas anãs marrons distantes, ou estrelas fracassadas, aquelas que nunca se tornam maciças o suficiente para começar a brilhar. As estrelas nascem com grandes massas, o que significa que também têm forte autogravidade. A estrela se aperta sobre si mesma. Isso causa altas temperaturas internas e permite que a estrela brilhe. Mas em vez disso, eles encontraram um solitário interestelar. O planeta tem entre 50 e 120 milhões de anos e tem uma temperatura superficial de 400 graus Celsius. Comparando com as estrelas, isso é frio. No início, os cientistas acreditavam que poderia ser uma estrela anã marrom, mas se fosse isso, deveria ser muito mais antigo. Esse planeta sem estrelas flutua pelo espaço, passando a apenas 130 anos-luz de distância do nosso planeta. A nossa galáxia Via Láctea tem 1000 anos-luz de largura, então isso é relativamente próximo. O viajante solitário é, na verdade, um gigante gasoso 4 a 7 vezes maior que Júpiter. Talvez tenha sido expulso de seu próprio sistema solar por causa de forças gravitacionais, ou entrado na órbita de outro planeta, ou foi formado longe de sua estrela-mãe. Muito além de Plutão, na borda do nosso sistema solar há um corpo espacial tão grande quanto ele, mas um pouco mais frio e muito mais denso. Provavelmente é um grande corpo rochoso coberto por um manto gelado fino. É o planeta anão Eris. Tanto Plutão quanto Eris ocupam o cinturão de Kuiper, que é um anel distante repleto de corpos espaciais gelados que fica além de Netuno. Um dia lá dura 25,9 horas, bem parecido com a Terra. Mas Eris circunda o nosso Sol a uma distância 3 vezes mais longe do que Plutão, o que significa que seu ano é bastante longo, o equivalente a 557 anos terrestres. Eris tem uma superfície brilhante e gelada. É um dos corpos mais reflexivos do nosso sistema solar. Ele rebate mais de 95% da luz que o atinge. Em algum lugar lá fora, ainda mais longe, há um super Saturno, muito maior que Júpiter ou Saturno. É um exoplaneta, o que significa que é um planeta que orbita uma estrela diferente do nosso Sol. O super Saturno está a 434 anos-luz de distância da Terra. É o único exoplaneta que conhecemos com anéis semelhantes a Saturno. Na verdade, tem um enorme sistema de anéis, 200 vezes maior que os anéis de Saturno. Existem mais de 30 anéis, cada um deles com dezenas de milhões de quilômetros de diâmetro. Existem lacunas nos anéis, o que significa que pode haver alguns satélites interessantes, exoluas, ao redor. Se esse super Saturno pudesse trocar de lugar com nosso Saturno regular, seus anéis certamente dominariam o nosso céu. Você poderia olhar para cima e vê-los facilmente. A vista seria incrível, porque eles pareceriam muito maiores do que uma lua cheia.
Os cientistas encontraram milhares de planetas fora do nosso sistema solar. Alguns são densos como o ferro, enquanto outros são aerados e leves. E depois tem o Waterworld, um mundo maior que a Terra e menor que Urano, a 40 anos-luz de distância de nós. É um planeta aquoso cercado por uma atmosfera espessa, 2,7 vezes o diâmetro da Terra e quase 7 vezes mais pesada que a do nosso planeta natal. O planeta provavelmente foi formado em algum lugar mais longe de sua estrela, onde havia muito gelo de água, mas depois migrou para onde está hoje. A sua temperatura superficial é de 230 graus Celsius, o que é muito quente para abrigar vida como na Terra. Ele também tem muito menos rocha e muito mais água do que o nosso planeta. Imagine um planeta sem terra, mas apenas oceanos intermináveis cobrindo toda a sua superfície. Altas pressões e temperaturas formariam coisas como água superfluida ou gelo quente, alguns materiais bastante exóticos que não podemos ver no nosso planeta. Gliese 436b é um exoplaneta do tamanho de Netuno a 30 anos-luz de distância do nosso planeta. Ele faz uma órbita completa em torno de sua estrela em pouco mais de 2 dias. Esse planeta desafia as leis da física. Ele orbita sua estrela, que é menor, mais fria e menos luminosa que o nosso Sol, a uma distância 15 vezes mais próxima do que Mercúrio está do Sol. Quando normalmente pensamos em gelo, imaginamos um cubo congelado, talvez em um copo de suco. Mas esse planeta tem uma superfície gelada, embora a temperatura lá seja de 526 graus Celsius. Essa temperatura está muito acima do ponto de fusão, mas o gelo permanece sólido e pode queimar de tão quente. Isso acontece por causa da gravidade muito forte. Ela comprime o vapor de água na atmosfera em gelo sólido. A pressão aqui não permite que o gelo derreta, não importa o quão quente seja a superfície. Agora imagine estar em um planeta misterioso e, de repente, começa a chover safiras e rubis. Um exoplaneta distante, um gigante gasoso a 1000 anos-luz de distância da Terra, localizado na constelação de Cisne e 16 vezes maior, tem clima específico com tempestades bastante violentas. Rubis e safiras são espalhados pelo planeta quando chove. No lado noturno do planeta, há uma grande quantidade de corindo na atmosfera, e corindo é um mineral do qual safiras e rubis são feitos. Nuvens de corindo são incríveis. O planeta é atormentado por ventos fortes que muitas vezes se transformam em tempestades poderosas que empurram enormes massas dessas nuvens pelo corpo celeste. Embora o planeta seja inabitável, certamente seria legal ir lá e pegar algumas pedras preciosas. Ainda assim, o clima é bastante selvagem, além de as temperaturas estarem acima de 2.500 graus Celsius. Em comparação, Vênus é o planeta mais quente do nosso sistema solar e sua temperatura é de apenas 475 graus Celsius. Procurando pelo espaço sideral, você pode ver um belo pontinho azul na escuridão sem fim. É um exoplaneta que fica a 63 anos-luz de nós, na constelação da Raposa, mas é muito mais quente e maior do que o nosso planeta. Tem em torno do tamanho de Júpiter e completa a órbita em torno de sua estrela hospedeira em apenas 2,2 dias terrestres. Essa órbita está tão próxima que o planeta provavelmente tem rotação sincronizada. Isso significa que está sempre mostrando apenas um lado para sua estrela, como a nossa Lua sempre mostra um lado para a Terra. O clima aqui é louco. Os ventos sopram com velocidades de até 8.700 km por hora, o que é 7 vezes a velocidade do som. O vento mais rápido na Terra atingiu apenas a marca de 370 km por hora. E fica melhor. A chuva aqui não é feita de água, mas de vidro fundido. As nuvens são feitas de átomos e partículas de silicato. Eles são os elementos-chave que dão ao planeta sua cor azul cobalto e não o reflexo dos oceanos, como é o caso da Terra. A Terra costumava ser roxa. Hoje, mesmo quando você olha para o nosso planeta do espaço, vê muito verde. O verde que vemos na natureza está lá devido à fotossíntese, o processo em que as plantas transformam a energia proveniente do Sol na energia de que precisam para viver e produzir oxigênio para nós. A parte principal do processo que dá às plantas a cor verde é o pigmento de clorofila. Há muito tempo, em vez de clorofila, havia uma molécula chamada retinal. Seus pigmentos absorvem luz amarela e verde e a transformam em vermelho e azul, então a Terra era mais roxa. E por último, há um planeta rosa longe de nós, 4 vezes mais massivo que Júpiter. É um exoplaneta recém-formado, com cerca de 160 milhões de anos. Para comparação, a Terra tem 4,5 bilhões de anos.
Se pudéssemos ir até lá, veríamos um mundo incrível que brilha do calor de sua formação. Tudo ao seu redor seria magenta colorido. Lá está! Finalmente eu avisto pela primeira vez na minha vida. O corpo acinzentado lá longe no céu, escondido atrás das nuvens, com o tamanho de 1/4 da lua cheia. Ele não vai ficar lá por muito tempo. A última vez que esteve ali foi há 33 anos. E teremos que esperar mais 33 para vê-lo novamente. Telo, o misterioso planeta sobre o qual a humanidade ainda tem muito a aprender. Por muito tempo, a Terra era o único planeta a viajar silenciosamente em sua órbita circular em torno do centro do nosso sistema solar, o Sol, que era geralmente um lugar bastante estável. Júpiter, Saturno, Marte e outros planetas, todos agiam de forma previsível, sempre nas mesmas órbitas. Até algum tempo atrás, quando algo inesperado aconteceu, um outro entrou em nossa órbita. Ninguém sabe exatamente de onde veio, uma vez que não era um dos 7 outros do nosso sistema solar. Tínhamos dispositivos avançados que rastreavam asteroides, meteoritos e outros corpos espaciais. Mas os cientistas ainda ficaram apavorados quando viram um corpo tão grande e redondo vindo de repente em nossa direção, em grande velocidade. Primeiro pensaram que fosse um asteroide enorme e temeram que colidisse conosco. A humanidade estava preparada para o pior, pois era tarde demais para evitar isso. Mas quando o enorme corpo se aproximou a uma distância de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol, ele mudou repentinamente de direção. Agora, sabemos que isso é o mais próximo que pode chegar daqui, com um tamanho parecido com o do nosso planeta. O corpo orbital precisa atender a 3 critérios para ser chamado de planeta: ter uma esfera perfeita, girar em torno do Sol e não orbitar qualquer outro corpo, como outro planeta. Também deve ter uma órbita livre de quaisquer protoplanetas, planetesimais ou outros competidores. Os cientistas estavam rastreando a órbita do novo corpo espacial, que mais tarde chamaram de Telo, palavra em latim para Terra. Quando ele entrou na órbita terrestre, foi como se algo tivesse acontecido com suas forças gravitacionais. Então, os 2 planetas criaram uma órbita completamente nova, em forma de ferradura. Eles podem estar na mesma zona ao redor do Sol, nessa jornada. Isso significa que não se movem em um círculo ao redor de uma estrela, mas cada um segue ao longo da borda de algum tipo de trilho em forma de ferradura, com crescentes que ficam de frente uma para a outra, como as 2 metades de um anel quebrado. Por exemplo, Saturno e suas 2 luas. Elas dançam ao redor dele com a órbita estável em forma de ferradura e viajam a cerca de 150 mil quilômetros do planeta, além de seus anéis principais. O mais próximo que chegam uma da outra é 15 mil quilômetros. Não saiu nada nas mídias por anos, exceto novos eventos misteriosos. Foi um caos no início, mas não sabíamos como as coisas acabariam. Ninguém foi para a escola, trabalho, faculdade. Estávamos todos esperando por instruções sobre o que fazer. As pessoas ficaram com muito medo primeiro, mas depois empolgadas quando descobrimos que é um planeta parecido com a Terra, o que significa que poderíamos fazer novos amigos. Os cientistas acreditam que Telo costumava dividir a órbita com algum outro planeta desconhecido em outro sistema solar. Nunca tivemos 2 planetas compartilhando a mesma órbita, mas pode ser o caso de alguns outros sistemas solares. Quando isso acontece e eles se aproximam, um pode chutar o outro para uma direção desconhecida, ou até mesmo ser empurrado para o Sol, pois suas forças gravitacionais interagem. Se as 2 gravitações se atraíssem, elas poderiam começar a se mover em direção uma à outra e, BAM! Uma grande colisão aconteceria. Ou então, compartilhar sua órbita com sucesso, moldando uma só em forma de ferradura, como que aconteceu com a Terra e Telo. Não é a primeira vez que isso acontece na Terra. Há 4 bilhões e meio de anos, quando o sistema solar havia se formado, apenas algumas dezenas de milhões de anos antes, existia um objeto espacial tão grande quanto Marte, movendo-se em nossa direção e se chocou. A teoria diz que a Terra atraiu os destroços daquele planeta para sua órbita, e esses pedaços eventualmente formaram a Lua que temos hoje. A colisão provavelmente causou um ressurgimento da nossa superfície. As rochas mais antigas que achamos aqui ainda são mais jovens do que alguns meteoritos encontrados. Urano provavelmente também sofreu uma grande colisão. Há bilhões de anos, havia um objeto espacial pelo menos 2 vezes maior que a Terra, e chegou muito perto do jovem Urano, o gigante gasoso. Os 2 corpos colidiram com uma força tão grande que fez o planeta virar para o lado. Ainda assim, este sobreviveu, mas depois disso gira na direção diferente de qualquer outro do nosso sistema solar.
que por sua vez surgiu porque a gravidade juntou uma nuvem de gás e poeira. Era um lugar caótico, onde destroços batiam constantemente em planetas que estavam crescendo e se formando naquela época. Dois planetas dificilmente podem compartilhar exatamente a mesma órbita, pois não conseguem permanecer estáveis. Talvez uma quase estável, o que tecnicamente significa em ordem, uma vez que tudo é instável. E por isso não podemos ficar completamente relaxados com Telo, embora as coisas pareçam bem agora. Isso não significa que a colisão acontecerá imediatamente. Pode levar bilhões de anos até lá. Existem coisas chamadas pontos de Lagrange, que são 5 pontos específicos, nos quais a gravitação de um planeta e do Sol se anula. Se você considerar as massas de apenas um deles e da nossa estrela, todos os 3 corpos podem se mover em uma órbita previsível para sempre. Mas desses 5 pontos, apenas 2 são estáveis. Qualquer coisa que acontecer nos outros 3 causará problemas. Além disso, 2 deles, L4 e L5, são pontos onde os asteroides se acumulam. Os gigantes gasosos têm milhares desses corpos, mas nosso planeta tem apenas um, o 3753 Creighton, que está em uma órbita quase estável com o nosso mundo. Ele não vai permanecer assim para sempre, mas se fosse o caso, 2 planetas podem compartilhar órbitas. Os dias estão um pouco mais longos agora, assim como o ano. Ainda não podemos determinar o calendário, pois as condições ainda estão mudando. Os planetas ainda estão se ajustando à nova órbita. O clima é o mesmo agora, provavelmente semelhante ao de Telo, já que estamos no mesmo círculo ao redor do Sol. Descobrimos que ele é muito semelhante à Terra e tem condições parecidas, o que significa que talvez possamos viver lá no futuro. O planeta chega ao ponto mais próximo a cada 33 anos e, mais tarde, fica atrás do Sol. Então, lentamente, estávamos coletando dados sobre as condições e pensando em nos mudar para lá. Mas então algo emocionante aconteceu. Começamos a receber mensagens do espaço pela primeira vez. Elas vieram por frequências de rádio em algum idioma desconhecido. No momento, estamos tentando decifrar as mensagens e, ao mesmo tempo, nos preparando para a primeira visita. Acreditamos que quem está lá está em paz. Essas comunicações percorreram um longo caminho até o nosso sistema solar. Hoje é o dia em que vamos visitar Telo pela primeira vez. Na verdade, as espaçonaves chegarão a qualquer minuto. Elas foram para lá há 9 dias. Os jornalistas estão prontos. As pessoas estão torcendo. As câmeras estão ligadas. Estamos todos esperando. Hoje, Telo está no ponto mais próximo e não vai ficar assim por muito tempo. Talvez alguns dias. Então não temos muito tempo para explorá-lo e ver quem está lá. A esperança é que possamos visitá-lo, fazer novos amigos, colaborar, viajar para conhecer novos lugares. Até agora vimos apenas algumas fotos que os cientistas tiraram à distância. Parece que lá tem muita água. Os pesquisadores acreditam em muitas cachoeiras e lagos, mas muito mais profundos e mais largos que os nossos. Talvez escondendo algumas criaturas magníficas que não temos. Eles creem que pode haver vulcões. Quem sabe encontremos algo maior do que o Monte Olimpo de Marte, o maior vulcão que encontramos no nosso sistema solar, do tamanho do Arizona, com 600 quilômetros de diâmetro. Pode ser que haja ventos super fortes como os de Vênus, que são 50 vezes mais rápidos do que sua rotação, ou ainda água congelada, a matéria que existe em todo o nosso sistema solar, e um tanto em crateras sombreadas na Lua e em Mercúrio. Talvez Telo mude de tamanho como Mercúrio, que possui formas de relevo parecidas com penhascos, com escarpas de falhas relativamente pequenas. Então, acreditamos que ele esteja diminuindo de forma lenta, mas constante. Quem sabe Telo tenha montanhas altas como Plutão, que não é planeta, mas ainda possui impressionantes picos gelados de 3.300 metros de altura. Enfim, hoje é o dia em que descobriremos. Deseje-nos sorte! Você decola da Terra e estaciona sua espaçonave em algum lugar perto da Lua. Você está agora a quase 380 mil quilômetros de distância do seu planeta natal. Isso é quase 100 vezes o Brasil de ponta a ponta. Agora, você retira um martelo gigante e um cinzel enorme usando os braços robóticos da sua nave espacial. Você coloca o cinzel no polo norte da Terra e golpeia a cabeça dele com o martelo. A Terra se abre como uma casca de ovo e você vê outro planeta. Se chama Theia e ele está se escondendo dentro do nosso planeta como uma gema em um ovo. Você precisaria voltar no tempo 4,5 bilhões de anos para descobrir como isso aconteceu. Essa bela nebulosa logo se tornará nosso sistema solar. Poeira colorida e vários detritos espaciais estão lentamente se aproximando do centro comum. Logo esse quebra-cabeça de entulho fica muito pesado e denso. A temperatura dentro do gigante está aumentando.
Em seguida, fica tão alta que desencadeia uma reação nuclear em cadeia. Mais outro segundo e... Bam! Acontece uma explosão tão poderosa que as ondas de choque viajam para longe no espaço escuro. E o clarão ofuscante dessa explosão pode ser visto do outro lado da Via Láctea. Quando a poeira baixa um pouco, você consegue ver que uma luz ainda está brilhando bem no centro da explosão. Essa estrela recém-nascida é o Sol. Ele pesa tanto quanto 333 mil terras. Se o Sol fosse um balde, você precisaria de 1,3 milhão de planetas do tamanho da Terra para preenchê-lo. Você está interessado em um pequeno objeto ali, a 150 milhões de quilômetros de distância do Sol. Esse monte de rochas e lava quente é a Terra. No momento, o planeta está ocupado formando seu núcleo, enquanto os oceanos de lava estão gradualmente esfriando. Mas algumas dezenas de milhões de anos após o nascimento do Sol, você percebe um estranho objeto voando em direção à Terra. É Theia. Esse pequeno planeta nasceu quase ao mesmo tempo que a Terra, e agora ele está seguindo uma louca trajetória espiral em uma velocidade enorme. Os cientistas acreditam que Theia era uma espécie de bola com a qual Júpiter e Vênus jogavam. Vênus estava puxando Theia em uma direção, e então o irmão mais velho, Júpiter, o puxava de volta. Mas o Sol representa 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. É por isso que a estrela estabelece suas próprias regras. Isso faz Theia se mover quase na mesma órbita terrestre. Então, eles inevitavelmente se aproximam cada vez mais um do outro, até se tornarem vizinhos. Vemos que Theia tem o tamanho de Marte e é tão largo quanto a distância do Oceano Atlântico de Nova York a Portugal. Uma colisão não pode ser evitada. Theia está viajando em direção à Terra a quase 14.500 km por hora. Isso é 11 vezes mais rápido que a velocidade do som. Se o planeta menor colidir com a Terra em um ângulo específico, a Terra provavelmente será dilacerada, assim como o próprio Theia. A colisão causará uma grande explosão visível em outros planetas, mesmo em um dia claro. Não vai sobrar nada além de um pouco de poeira e detritos em chamas. Mesmo que Theia toque a Terra apenas levemente, ainda vai acabar com um pedaço do nosso planeta do tamanho da Austrália. Mas a colisão com Theia acontece em um ângulo perfeito de 45 graus. Ele atinge a Terra a uma velocidade tremenda. A explosão vaporiza literalmente grandes quantidades de rocha, e a onda de choque envia os destroços restantes para a órbita terrestre. Uma enorme cratera é formada no local do impacto. Logo ela se enche de lava fervente. Os restos de Theia e os fragmentos ejetados da Terra começam a orbitar nosso planeta. De acordo com uma versão, esses fragmentos formam duas luas. No início, elas viajam juntas, mas um dia ficam muito próximas uma da outra e colidem, formando um grande corpo espacial. A outra teoria afirma que todos os fragmentos começam a ser puxados pelos restos de Theia. Algum tempo depois, eles formam a Lua como a conhecemos agora. Naquela altura do passado, porém, era apenas rocha incandescente e lava. A colisão nesse ângulo inclina ligeiramente nosso planeta e acelera sua rotação. É por causa de Theia que temos diferentes estações e 24 horas por dia. A Terra tem placas litosféricas, que são peças enormes e sólidas que constituem a crosta do nosso planeta. Após a colisão com Theia, elas começam a quebrar e rachar. Isso faz com que o carbono, um componente primário de toda a vida conhecida na Terra, comece a se mover por todo o nosso planeta. E então, a Terra adquire um tipo de metabolismo. Depois de algumas centenas de milhões de anos, as primeiras criaturas vivas começam a aparecer no nosso planeta. Por quase 4 bilhões de anos, organismos unicelulares simples têm evoluído para a vida que você vê hoje. De acordo com os cientistas, esse tipo de colisão é um evento muito raro. A probabilidade de que em algum lugar no espaço haja um planeta como o nosso, que sobreviveu à mesma catástrofe, é extremamente pequena. Essa pode ser a razão pela qual ainda não encontramos vestígios de outras civilizações no espaço. Enquanto isso, os restos de Theia ainda estão aqui na Terra. É claro que não parece um planeta inteiro que ficou preso dentro do nosso. A maioria dos fragmentos derreteu e se misturou à crosta terrestre. Se você retirar a camada superior do nosso planeta, verá duas enormes bolhas de lava do tamanho de continentes inteiros. Elas ficam logo abaixo da África e do Oceano Pacífico. Presumivelmente, estes são os restos de Theia que não se misturaram com o manto da Terra por causa das diferentes densidades. É como misturar água e óleo em um copo. O óleo sempre flutuará sobre a água e criará uma camada uniforme sobre ela. Mas se você erguesse essas manchas de lava até a superfície, elas seriam 100 vezes mais altas do que o Monte Everest. Outros restos de Theia podem estar na Lua. As missões espaciais Apollo trouxeram muitas amostras de solo para análise.
Os cientistas concluíram que a estrutura da Lua é muito semelhante à da Terra. As pessoas poderiam perfurar profundamente e coletar amostras lá. Em seguida, as bolhas da Terra poderiam ser analisadas. Se a estrutura fosse compatível, seria uma prova 100% de que Theia atingiu a Terra há 4,5 bilhões de anos e de que foi assim que obtivemos a Lua. Mas por enquanto, Theia permanece um tanto misterioso. Os cientistas ainda não têm certeza de que o planeta realmente existiu. A ideia toda se encaixa perfeitamente no modelo de criação da Lua, mas na verdade, essa incrível colisão pode nunca ter acontecido. Agora você viaja 41 anos-luz de distância da Terra até o planeta 55 Cancrié. Ele tem cerca de 2 vezes o tamanho da Terra e é 8 vezes mais pesado. Você pega seu martelo gigante novamente e o usa para acertar o cinzel. O planeta racha e você vê que é um diamante gigante. A temperatura nesse planeta é dezenas de vezes mais alta do que na Terra e seu solo é rico em carbono. O calor coloca muita pressão nesse carbono, sua estrutura muda. Primeiro, ele se transforma em grafite, um pouco mais de pressão e o grafite se transforma em diamante. Na Terra, os diamantes se formam em profundidades abaixo de 100 km, onde a pressão é 50 mil vezes maior do que na superfície. As temperaturas ali alcançam mais de 500 graus, o que é tão quente quanto fogo. Os diamantes são ejetados mais perto da superfície em erupções vulcânicas. Ainda assim, é preciso cavar minas a 500 metros de profundidade para encontrar essas belas joias. O diamante Golden Jubilee é o maior diamante lapidado e facetado da Terra. Ele pesa tanto quanto uma barra de chocolate e é do tamanho de um hamster. Seu preço é de cerca de 12 milhões de dólares. Agora imagine um diamante do tamanho de um planeta inteiro. Você decide voar de volta para o Sistema Solar. Seu destino é a Lua de Júpiter, Europa. Ela é tão grande quanto a distância entre Seattle e Houston, nos Estados Unidos, e sua massa é inferior a 1% da massa terrestre. Sua superfície é envolta por uma crosta de gelo com cerca de 30 km de espessura. Mas e se você quebrar essa crosta com seu martelo gigante? Nossa, a Europa é completamente coberta de água. Está congelando aqui. É 3 vezes mais frio do que no Polo Norte da Terra. A água se transforma em gelo quase que instantaneamente, mas o oceano abaixo da superfície ainda é líquido. Europa interage com Júpiter gravitacionalmente, assim como a Lua com a Terra. Isso cria forças de maré e aquece o núcleo dela. O núcleo derrete o gelo ao seu redor. O resultado é um oceano enorme, 2 a 3 vezes maior que todos os oceanos da Terra combinados. Os cientistas acreditam que a água é a base da vida. Isso pode significar que pode haver vida em Europa. Pode haver fontes termais, assim como no fundo dos nossos oceanos. A água lá provavelmente é muito mais quente. E mesmo que a pressão e a temperatura em tais lugares sejam extremas, bactérias simples podem viver lá. Europa tem quase a mesma idade da Terra. Isso significa que houve tempo suficiente para os organismos vivos aparecerem e evoluírem. Quem sabe, talvez alguma civilização avançada já esteja florescendo sob essa crosta de gelo. Eles podem estar construindo grandes cidades e sonhando em conquistar o espaço agora. Mas a única coisa que os humanos podem fazer no momento é enviar uma sonda para a Europa e descobrir se a vida é possível lá.